É o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Então Paulo e Silas, após terem sido libertos da prisão em Filipos, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se à casa de Lídia e, vendo os irmãos na fé, os confortaram e então partiram na sua viagem. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, uma igreja de judeus. Paulo, segundo o seu costume, como fazia em todos os lugares, foi direto procurá-los. E por 3 sábados arrazoou, chamou-os à razão do sentido da Escritura, expondo-lhes as Escrituras. Assim, demonstrando pela lógica expositiva ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, o Cristo, dizia ele, é Jesus, esse mesmo que eu vos anuncio, que barrou o meu caminho na estrada de Damasco. Alguns deles, ouvindo na sinagoga, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como por numerosa multidão de gregos ávidos, gregos piedosos e muitas mulheres distintas, continuaram ouvindo a Paulo. Os judeus da sinagoga, porém, como sempre, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, homens sem caráter, compráveis, subornáveis, ajuntando a turba que sempre existe a pessoas que existem para serem membros de torcidas, de turbas fanáticas. Esses homens alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los por meio do povo para a rua, para um linchamento. Porém, não os encontrando na casa de Jason, arrastaram a Jason e alguns irmãos, levando-os perante as autoridades e clamando: estes aqui têm transtornado o mundo e chegaram até nós, os quais esse Jason hospedou em casa. Todos estes procedem contra os decretos de César, diziam eles, afirmando que Jesus é um outro rei, é um concorrente à soberana imperial. Quando se quer manipular as coisas, tudo pode servir a qualquer pretexto, em qualquer argumento. Tendo a multidão como tanto as multidões como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras de que Jesus era um revolucionário político, concorrente a imperador no império. Apavoraram-se e disseram: aí vem guerra e conflito. O tema político é sempre evocado para criar partições, divisões, raivas e medos. Contudo, apesar disto, soltaram a Jason e os que estavam na casa dele, após terem recebido deles fiança estipulada. E logo durante a noite, naquele mesmo dia,
os irmãos enviaram Paulo e Silas dali para um outro lugar, para Bereia. Chegados em Bereia, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que aqueles de Tessalônica, pois receberam a palavra que Paulo trazia com toda avidez, examinando, conferindo se as coisas eram de fato assim nas escrituras dos judeus, conforme Paulo as interpretava, aplicando-as a Jesus e mostrando que Jesus era a única chave capaz de abrir e fazer o sentido de Deus brotar das páginas das Escrituras do chamado Testamento Judaico, Velho Testamento. Fazia isso todos os dias para ver se as coisas eram, eles conferiam, checando, vendo, aprofundando e enraizando neles mesmos a convicção, a certeza de que o Evangelho era o cumprimento das esperanças antigas da lei dos profetas. E de fato foi assim que fizeram. Com isto, muitos deles creram de verdade, com profundidade, com maturidade. Mulheres gregas, cultas, de alta posição e não poucos homens. Notem como a adesão das mulheres é nitidamente mais confessada, mais aberta em todas essas viagens de Paulo pela Ásia Menor, pela cultura grega. Sim, com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia e foram até lá, e não é um chãozinho para você fazer de jirico, rapidinho. Demora, de carro você leva 1h30 até lá. Para ir a pé é muita vontade de chatear. Foram lá excitar, perturbar o povo. Caminharam provavelmente um dia e meio para irem perturbar os outros. Religião e fanatismo tornam os seres humanos pessoas terrivelmente implicantes, chatas, fanáticas, excitantes da perturbação no coração do outro. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele em Atenas, porque ele os esperava lá. Mas enquanto os esperava, sozinho em Atenas, andando de um lado para o outro, pela cidade cheia de monumentos, de templos, de praças, de jardins, de falas filosóficas, um movimento cultural intenso, uma mídia de notícias universais, considerado o lugar mais bem informado do planeta. Enquanto ele andava por ali sozinho, o seu espírito se revoltava, como diz o texto grego, se tornava um espírito epilético de agonia, se revoltava em face da estrondosa e dominante idolatria que reinava na cidade. Por isso, porque ele não suportava o esmagamento daquela ignorância na terra da filosofia,
ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos que se tinham tornado prosélitos dos judeus. E também falava na ágora, na praça onde todos os que queriam falar livremente ao povo falavam, uma espécie de parlamento público. E fazia isso todos os dias, enquanto estava sozinho na cidade, porque Paulo não era um homem que precisava de companhia para afirmar o que cria em qualquer lugar. Fazia isso entre todos os que se encontravam em ambos os lugares. Então, enquanto falava na ágora ateniense, alguns dos filósofos epicureus, que eram absolutamente materialistas, criam que o universo existia de si mesmo, que nenhum poder, força, ou divindade ou espiritualidade existia e pré-existia aos elementos físicos, discutiam com ele. Também os filósofos estoicos, discípulos de Zenão, discutiam com ele. Toda a questão tinha a ver com o sentido da vida como sendo algo que você deveria amortecer excessos para sofrer menos na existência. E enquanto isto, perguntavam a ele, ou perguntavam sobre ele, enquanto o viam falando, respondendo a todos em qualquer direção, circunstantes diziam: o que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece um pregador de estranhos deuses, porque Paulo pregava a Jesus e a ressurreição de entre os mortos. Então, tomando consigo, o levaram para o lugar da fala oficial, o Areópago, onde desde o passado, desde Péricles, os grandes discursos de Atenas foram proferidos. Levaram Paulo para lá, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que tu ensinas? Fala. Ninguém levava para lá um idiota. É sinal de que eles reconheciam uma brilhância de raciocínio, pensamento, exposição, clareza, objetividade, riqueza de comunicação em Paulo. E acrescentaram: nos expliques, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os habitantes de Atenas e os estrangeiros residentes lá naqueles dias, de outra coisa não cuidavam na vida, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, da principal mídia pública e extremamente elevada, só assomando aquele lugar de fala, gente que tinha de fato reconhecidamente o que dizer, dirigiu-se aos presentes dessa forma: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, dentre todos os altares, são muitos e abundantes, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Ora, pois é justamente a esse Deus a quem adorais sem conhecer, aquele que precisamente eu vos anuncio, não poderia ter sido mais próprio. Esse Deus desconhecido,
que vos salvou alguns séculos atrás, quando atacados por uma peste, erguestes este altar, depois de terdes oferecido culto a todos os deuses e a peste não cessar, oferecestes sacrifício a esse Deus desconhecido e superior, e a peste parou, pois é justamente acerca deste Deus que eu vos anuncio. O Deus que não pode ser transformado num objeto de idolatria, nem numa visibilização, nem numa finitude, porque Ele é o Eterno. O Deus que fez o mar e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra e de todos os universos, não habita em santuáriozinhos feitos por mãos humanas, nenhum deles. E nisto vós sois mestres, pois aqui estão os santuários maiores e mais belos da humanidade. Mas Ele não habita casas de homens que dedicam os seus mausoléus à glória dele. Nem tampouco Ele é servido por mãos humanas, como se Ele precisasse de comida, de sangue, de bode, de touro, de cordeiro, de alguma coisa. Ou Ele bebesse o vinho das vossas ablações e comesse os pães e as frutas das vossas oferendas, colocados nos vossos altares. Não, Ele é Deus. Pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Pois de um só Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face do planeta, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação das criaturas. Sim, e pôs aqui os homens, cobriu-os com graça, e mesmo que se tenham alienado dele, Ele insiste e os incita a o buscarem, ainda que se porventura façam isso tateando. Mas a bondade de Deus deseja sempre ser achado por eles e a eles se revelar. Se bem que eu vos digo, Ele não está longe de nenhum de nós. Está aqui. Pois nele nós vivemos. Cada ato, cada movimento, cada volição. Nele nós nos movemos. Nele nós existimos. Como alguns dos vossos poetas bela e sabiamente têm dito, porque dele também somos criação, geração. Sendo, pois, gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a algo que a gente faça com ouro, ou prata, ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Que coisa ridícula e apequenante! Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Mas agora, depois dessa manifestação dele em Cristo, Ele nos manda notificarmos os homens que todos os homens, em toda parte, se arrependam da alienação e o adorem em espírito e em verdade. Porquanto Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio deste que Ele designou, separou, acreditou diante de todos, que é Cristo Jesus, e o fez, e assim o validou eternamente perante a vida e a morte, ressuscitando-o de entre os mortos. Ele é o juiz de todos. Ora, lá no Areópago, quando ouviram
Paulo falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, saíram na gargalhada. Ressurreição dos mortos, palhaço. Outros disseram: ah, cara, a respeito disso a gente ouve num dia em que a gente tenha mais tempo e estejamos com vontade de nos divertir. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Insistir para quê? Gritar para quê? Ficar rouco para quê? Saiu. Deu o recado, saiu. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a Paulo e creram na palavra. Entre eles Dionísio, o gerente do Areópago, o Areopagita, o que cuidava de todas as solenidades, de todas as dinâmicas sociais daquele lugar público, extremamente importante para a cidadania ateniense. Dionísio foi com Paulo. O Areópago ficou sem gestor. Uma mulher chamada Dâmaris também. E com eles dois, outros mais. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Mas nós leremos isto no nosso próximo encontro. Esta foi a leitura do Evangelho, Novo Testamento de Carreirinha, hoje, para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.